Então vamos lá, vamos falar sobre o teorema, sobre esse teorema. Seja A um domínio de integridade, seja K o conjunto das classes de equivalência da relação TIL, que é essa relação que a gente definiu anteriormente, né? Definida acima, sobre os pares ordenados, onde A pertence a esse domínio de integridade, a primeira entrada pertence ao domínio de integridade, e a segunda entrada pertence ao mesmo domínio de integridade, mas não pode ser o elemento neutro da adição. Então, a afirmação é que K, né, que é o conjunto dessas classes de equivalência, com a operação adição e multiplicação que foram definidas anteriormente, ela é um corpo. Então, relembrando rapidamente, foi dada uma relação de equivalência sobre o domínio de integridade que dizia que dois pares se relacionam quando o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? E foi definido a adição dessa forma. Foi demonstrado que era uma relação de equivalência fazer isso. Foi definida a adição dessa forma e a multiplicação aqui dessa forma. Então, esse teorema está afirmando que o conjunto das classes de equivalência dessa relação, com a adição e a multiplicação que nós definimos, é um corpo. E é isso que a gente tem que demonstrar. E demonstrar isso significa olhar todos os axiomas, um por um. Então, vamos verificar se a adição e a multiplicação satisfazem os axiomas da definição de corpos. Então, quais são eles? Para a adição, você tem a associatividade da adição. Então, você tem que a soma de 3 frações, né? 3 daquelas frações, a operação, olhando aquela definição da adição, a operação pode ser feita assim, com a prevalência da operação dos dois primeiros, e depois a terceira que é adicionada, e depois você vai concluir que a primeira pode ficar esperando e as duas últimas serem adicionadas. Então vamos lá, aí o que está entre parênteses deve sofrer a definição da nossa adição. E a definição da nossa adição diz que a gente deve fazer o produto entre os denominadores, e aí em cima vai ficar A vezes D e B vezes C. Que não dói a gente pensar assim, porque é exatamente o que coincide com a adição de números racionais, né? A gente já está acostumado a pensar dessa maneira. Só que lá nos números racionais a gente acaba tendo artifícios como mínimo múltiplo comum e entre outras coisas. Aqui a gente a princípio não precisa pensar nisso. Bem, aí mais essa fração que ficou esperando. Mas aí agora eu aplico de novo a definição. E aí a definição diz que o denominador é o produto desse denominador por esse. Então vale o parêntese, porque esses dois têm que ser multiplicados primeiro. E depois vai ser o que você tem aqui vezes esse. E o que você tem aqui é essa soma, então vezes F. E o que você tem aqui vezes esse E. Então é E vezes B vezes D. Bem, é claro, quando você faz isso lhe dá a ideia de você distribuir. Então, F vezes AD é o que você tem aqui, F vezes BC é o que você tem aqui, e o mais E vezes BD está aqui. O denominador, então, a gente usou aqui a associatividade e mudou a posição dos parênteses. Por quê? Porque a minha intenção é justamente deixar o A e o B primeiro, né? Separar o A e o B. Então, eu já separei logo o B aqui. E olhando para aqui, para essa primeira parcela, também como quero deixar o A aqui de lado, vou e faço uma associatividade diferente aqui, né? Boto os parênteses entre o D e o F. Aí quando olho para aqui, eu percebo que eu tenho B aqui, eu tenho B aqui, então dá para colocar o B em evidência. E aí quando coloco o B em evidência, aí dá para perceber que dava para colocar o A e o B separado como uma fração. E essa adição dá exatamente isso, porque vai ser A vezes DF, é o que você tem aqui, e B vezes essa soma é o que você tem aqui. Bem, feito isso, você passa a ter uma soma, e depois, a fração separada e depois uma soma, e essa soma é exatamente a soma de C sobre D e E sobre F, porque embaixo você tem D vezes F, ó, e aqui você tem C vezes F, e aqui você tem D vezes E. Então, de fato, essa soma e essas são as mesmas, e isso mostra a associatividade da adição quando os elementos são encarados como as classes desse conjunto K, que são representadas por essas frações. Então, é verdade, não importa qual seja o domínio de integridade. Isso é importante ser salientado. Isso significa dizer
que por mais que as coisas aqui pareçam com números racionais, mas eu estou afirmando que isso é verdade, não importa o domínio de integridade. Esse domínio de integridade pode ser um conjunto infinito, pode ser um conjunto finito, ele pode parecer ou não com o conjunto dos números racionais. Se ele for um domínio de integridade, você pode definir essa adição, pode definir essa multiplicação e essa propriedade vai valer. Bem, comutatividade da adição. Bem, é mostrar que A sobre D, a classe A sobre B, é a mesma, somada com a classe C sobre D, vai dar a mesma coisa que somar a classe C sobre D com a classe A sobre B. Bem, novamente, você usa a definição, né? Multiplicação dos denominadores, depois D vezes A, B vezes C, está aqui. Mas como um domínio de integridade é comutativo, então você muda a posição, né? BD para DB, AD para AD, e aqui no caso ele comutou a adição e só comutou a multiplicação aqui, né? Ficou CB e o outro ficou AD mesmo, mudou só a posição da adição. Comutou a adição e comutou a multiplicação só nessa parcela. Bem, aí quando você olha para isso daqui, esse produto pode ser separado em dois denominadores, né? Aí você tem D vezes B vezes C aqui e você tem A vezes D aqui. Então, de fato, essa soma é isso e que é essa soma. Portanto, dá para comutar as somas. A comutatividade da adição vale, então. A existência do elemento neutro. O elemento neutro geralmente é representado assim, por um zero. Ele é justamente a classe do zero sobre B, onde B é qualquer elemento que pertencer ao anel, menos o próprio elemento neutro da adição do anel, tá? Apesar da gente representar assim, mas o elemento de fato é assim, né? É só uma simbologia. A gente poderia até apagar essa parte e dizer que o elemento é esse aqui. Ora, esse elemento somado com qualquer elemento pertencendo a K, pela definição vai ser B vezes D, e D vezes 0, B vezes C. Esse 0 é o zero do anel. Então, como D também pertence ao anel, 0 vezes D vai dar 0, essa parte desaparece e você fica com BC sobre BD. Mas isso daqui pode ser visto como um produto B sobre B, C sobre D, né? E aí isso dá exatamente C sobre B. Essas coisas são iguais de fato, né? Porque se você fizer o produto dos meios e o produto dos extremos, vai dar a mesma coisa. BCD, BDC, mas como é um domínio de integridade, você pode comutar, então BDC e BCD é a mesma coisa. Certo? Isso para todo CD que você pegar dentro do conjunto das classes de equivalência sobre A cartesiano à estrela, com aquela adição e aquela multiplicação lá. Bem, existência do elemento inverso aditivo, né? Então, dado A sobre B, pertencendo a K, existe um menos A sobre B, que é igual a menos A sobre B, onde o menos eu posso colocar aqui em cima, pertencendo ao K, que é o conjunto das classes de equivalência daquele nosso produto A vezes A estrela, e com as operações que foram dadas. Então, quando você vai somar A sobre B mais o menos A sobre B, o produto dos dois de baixo é o denominador, esse vezes esse passa para aqui e esse vezes esse vem para cá. Como aqui a gente pode considerar como menos 1 vezes A e pode comutar e associar de maneira diferente, então isso pode ser escrito assim. Só que agora você tem AB menos AB, e AB menos AB em qualquer anel é exatamente o elemento neutro da adição. E o elemento neutro da adição sobre um elemento qualquer que pertença à estrela, ele é justamente o mesmo que um elemento que está nessa classe aqui. E estar nessa classe significa ser o elemento neutro da adição do conjunto K das classes de equivalência, né? Então a gente concluiu que esta fração somada com essa, que é a mesma coisa que essa aqui, deu como resposta o elemento neutro da adição em K. Isso prova que, dado um elemento qualquer em K, existe o elemento oposto, né? O elemento que, ao ser somado com ele, vai dar o zero. Portanto, isso aqui prova a existência do elemento inverso aditivo ou elemento oposto. Bem, agora a associatividade da multiplicação, que significa simplesmente que a gente pode mudar a posição desses parênteses.
Aí dentro do parêntese você tem um produto que por definição é isso aqui, é A vezes C, B vezes D, né? E a outra fração fica esperando. Ora, mas pela definição, agora eu pego este produto e multiplico F, e pego este produto e multiplico E, associando dessa forma. Mas aí, como esses produtos acontecem dentro do anel A, e o anel A tem a multiplicação associativa, então eu posso associar dessa maneira, né? Posso mudar a posição dos parênteses nesses dois casos. E aí eu passo a ter o A sobre B em separado, então eu posso separá-lo como um produto dessas frações, ou seja, dessas classes de equivalência, usando a definição do produto. E aí, novamente, eu passo a ter esse produto aqui, CE e DF, que seria feito primeiro, né, pela notação que nós estamos usando aqui. Então, mudando a notação, colocando parênteses, eu tenho que o parêntese de fato mudou de posição, saiu da posição que cercava o AB sobre CD e passou a cercar o CD sobre EF, onde o AB fica esperando para ser multiplicado depois. Isso para qualquer trio de classes de equivalências em K. Bem, isso demonstra a associatividade da multiplicação. A comutatividade é ainda mais simples, né? A sobre B, C sobre D. Quando você faz o produto usando a definição, é isso. Mas esse produto está no anel, esse daqui também está no anel, são comutativos. Então você pode inverter, diga-se de passagem, porque não é um anel qualquer, tá? É o domínio de integridade. Então, como é um domínio de integridade, é comutativo. Nem todo anel é comutativo, mas domínios de integridade são, tá certo? E aí, esse produto você pode separar nessa notação. Então, de fato, dá para comutar os produtos das classes de equivalência em K, assim definido. E por fim, a existência do elemento neutro, não tão por fim, porque ainda tem a distributividade, né? Mas a existência do elemento neutro da multiplicação. Aquilo que a gente geralmente simboliza por 1 e que pode ser e que deve ser simbolizado por 1 sobre 1, por exemplo, nesse conjunto de classes de equivalência. Na verdade, pode ser simbolizado por 1 sobre 1, C sobre C, B sobre B. O que importa é que numerador e denominadores sejam iguais, lembrando que o denominador não pode ser o elemento neutro da adição. Bem, aí quando você vai fazer, aqui é um produto, isso estava errado também na aula passada, tá? Mas eu acho que vocês não chegaram a ver que estava errado, só eu vi no momento que isso aconteceu. Aqui é um produto, tá certo? Isso aqui não é um sinal de mais, é um produto. Então esse produto, por definição, é 1 vez C e 1 vez D, que é C sobre D para todo C sobre D em K, portanto, 1 sobre 1 é o elemento neutro das classes de equivalência desse nosso conjunto K, tá certo? 1 sobre 1 é o elemento neutro. Pois bem, por fim, ainda falta a existência do elemento inverso multiplicativo, porque nós estamos num corpo. Eu disse que faltava a distributividade e tinha esquecido que ainda faltava o inverso multiplicativo, né? Mas como é um corpo, tem que ter inverso multiplicativo para qualquer elemento que não seja o elemento nulo, o elemento neutro da adição. Então, dado uma classe de equivalência A sobre B em K, o A sobre B diferente do zero, existe o B sobre A pertencendo a K, tal que quando você multiplica o A sobre B vezes o B sobre A, isso vai dar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, de fato, A sobre B e B sobre A multiplicados, pela definição vai ser AB, BA. Mas aí, como os dois são iguais, porque você pode comutar, então essa classe de equivalência é a mesma classe de equivalência do 1 sobre 1, que é o 1, que é o nosso elemento neutro da multiplicação. Por que é verdade essa igualdade? Ora, porque AB vezes 1 é igual a BA vezes 1, e nós já provamos que para que duas classes de equivalência sejam iguais, é necessário que o produto dos extremos seja igual ao produto dos meios. Foi a primeira demonstração que nós fizemos da proposição anterior. Bem, distributividade da multiplicação sobre adição. Então, agora falando da distributividade, você tem que a classe A sobre B multiplicando a soma das classes C sobre D e E sobre F pode ser distribuído. Ou seja, eu posso fazer A sobre B multiplicando C sobre D mais A sobre B multiplicando E sobre F.
Eis aqui uma demonstração, né? Você deixa o A sobre B separado e faz a adição. A adição por definição é isso daqui. Aí você faz a multiplicação, ou seja, o A multiplica essa soma, o B multiplica esse produto. Bem, feito isso, você pode distribuir A vezes CF, A sobre ED, tá aqui. Embaixo você tem BDF, e como aqui vão ficar duas parcelas, usando a definição da adição, você pode colocar esse denominador em cada uma das parcelas, assim, porque de fato essa soma é o produto dessas duas coisas, né? Então você poderia colocar aqui BDF, BDF, e aí aqui você teria BDF assim e BDF assim, né? Que seria o ACF. Bem, como é que ficaria isso mesmo? É melhor fazer essas contas com cuidado, né? Vamos ver. Eu não lembro de ter feito essas contas, pelo menos não recentemente. Por que que isto daqui é verdade? Segundo a soma é assim, né? Vamos ver. Seria BDF, BDF. Produto dos dois, né? E aí o BDF multiplica o ACF, aí BDF. Eu não estou colocando os parênteses só para a gente pensar um pouquinho, tá? E depois você teria o BDF multiplicando AED. BDF multiplicando AED. Bem, agora a ideia é que a gente se convença que o que está aqui é a mesma coisa que está aqui, né? Como é que a gente faz isso? Ora, eu posso pensar em multiplicar pelo inverso do BDF, todo mundo, e aí eu tiraria os BDFs daqui, e quando desaparecerem os BDFs daqui, o que vai sobrar é o quê? Vai sobrar exatamente o que está em cima, né? Se eu multiplicar aqui pelo inverso do BDF, desaparece o BDF aqui, e desaparece o BDF aqui. Perdão, na verdade eu multiplico por 1, né? Eu multiplico por BDF em cima e por BDF embaixo. É isso que eu faço, né? BDF. Aí o que acontece? Esses BDFs daqui, né, vão se cancelar, né, nas duas parcelas com o BDF daqui. E esse BDF daqui vai se cancelar com o BDF daqui. E aí o que vai sobrar é o ACF, que é o que tem aqui, e o AED, que é o que tem aqui. Ou seja, de fato, essa soma resulta nisso daqui. Porque o que eu fiz aqui foi simplesmente multiplicar por 1, tá certo? Então, como essa soma resulta nisso, então eu posso dizer que isso resulta nessa soma. Ok. Acredito que ficou claro, né? É verdade, não importa qual seja o domínio de integridade, e lembre-se que eu estou considerando o conjunto A cartesiano A estrela. Então, o BDF, de fato, não pertence a A, não pode ser nulo, ele pertence a A estrela. Então, eu posso, de fato, fazer esse produto e ele, de fato, pode ser esse denominador. Bem, mas por que escrever essa coisa horrível dessa maneira? É porque quando você escreve assim, você consegue separar AB, CD, FF, mais AB, EF, DD, né? Aí o DD e o FF é só para desaparecer daqui. Aí o que aparece porque o FF é 1 e o DD também é da classe do 1. Então você tem AB multiplicando o CD e você tem AB multiplicando o EF, que era exatamente o que você queria demonstrar. Era a distributividade. Veja que, mesmo que vocês não venham a dar aula de álgebra num curso superior, mas essa é uma demonstração da distributividade no caso do conjunto dos números racionais também, né? Porque o conjunto dos racionais é uma particularidade do que a gente está falando aqui. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora no finalzinho. Bem, os itens 1 a 9 provam que K é um corpo, né? Nós verificamos todas as propriedades de anel comutativo com unidade e depois ainda verificamos que existe o elemento inverso para qualquer elemento não nulo e ainda verificamos que existe a distributividade da adição sobre ou da multiplicação sobre a adição. Então isso prova que de fato K é um corpo. Provar que é um corpo é verificar todos esses axiomas.
Bem, o corpo K é chamado corpo de frações do domínio de integridade A. Então, é sempre assim, tá? Se você tem um A, um domínio de integridade, aí o corpo de frações desse domínio de integridade é um conjunto, é o produto cartesiano A estrela, ou seja, formado por elementos da forma AB, onde A pertence ao anel, ou domínio de integridade, o B pertence ao domínio de integridade, mas não pode ser o zero, tá certo? E a adição e a multiplicação são dadas por essas definições que nós estamos usando. Normalmente a gente não representa esse par ou essa classe de equivalência, essas classes de equivalência assim. A gente normalmente representa assim, os elementos dessa maneira, certo? Mas é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Deixar de pensar em racionais, em números racionais, e passar a pensar em anel como domínio, olhar para domínio de integridade e olhar o produto cartesiano do domínio de integridade e o domínio de integridade ser um elemento neutro da adição. Então, é claro que o que eu estou dizendo a vocês é a mesma coisa que dizer, olha para os racionais na forma de fração, onde o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, é diferente de zero. Mas, no caso dos racionais, é um caso particular disso daqui. Porque, estudando isso com cuidado, você pode se deparar com outros domínios de integridades que não sejam os racionais, e essas propriedades têm que ser consideradas como válidas. Sempre que você tiver um domínio de integridade, é possível construir o tal do corpo de frações do domínio de integridade. Isso não acontece só com Z e Q, tá certo? Não acontece só com Z e Q. A minha intenção aqui é avisar vocês que isso tudo é generalizado, generalizável também. Então, aí, isso para falar dessa generalização, nos traz essa proposição, né? A ideia da generalização nos traz essa proposição. Aqui seria legal se essa chave fosse um pouquinho maior, assim. Depois eu ajeito na digitação, digito isso um pouquinho melhor. Bem, aí que generalização a gente espera, né? O subconjunto L formado pelas classes A sobre 1, onde A pertence ao anel, né? O 1 naturalmente pertence ao anel sem o zero, porque o 1 não é o zero, está contido no conjunto das classes desse tipo, né? A sobre B, onde B não é o zero, é uma cópia isomorfa de A em L. Ou seja, L é um subconjunto. Os elementos de L são classes. A não é subconjunto, porque os elementos de A não são classes. Os elementos de A são os elementos dele lá, né? É o elemento que fica em cima e o elemento que fica embaixo. As classes não são elementos de A. Então, para ser subconjunto, tem que ser classes. Portanto, faz sentido dizer que o L é um subconjunto. Não faz sentido dizer que o A é subconjunto. Mas o A, ele é uma cópia isomorfa do L, que é subconjunto de K. Vocês vão ver naturalmente isso quando a gente falar de Z e Q, né? É a mesma coisa. Então, primeiro observe que L de fato é subanel de K. Pois, se você pegar a classe A sobre 1 e pegar a classe B sobre 1, eles são elementos de L, então A sobre 1 mais menos B sobre 1, o que ele está fazendo? Ele está operando pegou dois elementos em L e está operando um elemento com o oposto aditivo do outro, o inverso aditivo do outro, tá certo? Então, por que ele vai fazer isso? Porque tem um teorema que nós já conhecemos, que diz que em um grupo, se eu pegar dois elementos e operar o primeiro com o inverso do outro, né, com o inverso no sentido de grupo, e continuar dentro do grupo, então esse conjunto é um subgrupo. Então, isso que ele está fazendo aqui é demonstrar que L é subgrupo aditivo de K. É o primeiro passo para mostrar que é subanel. Inclusive, usem essa técnica na hora de resolver exercícios, tá? Primeiro mostra que é subgrupo aditivo. Então, quando ele vai fazer a operação de adição, usando a definição da nossa operação de adição, ele primeiro pegou esse menos, colocou no B para facilitar as contas, aí faz o produto 1 vezes 1, que dá 1, e aí 1 vezes A e 1 vezes menos B, fica A menos B. Só que como A é um anel, A menos B, a operação de um elemento com o oposto do outro, onde A e B pertencem ao anel, continua dentro de L, continua dentro de A.
se isso daqui continua dentro de A, ou seja, se o numerador pertence a A, isso significa dizer que a fração, né, o numerador pertence a A e o de baixo é o 1, então a fração pertence ao L. Perfeito, é o que está acontecendo aqui. A menos B pertence ao L. E aí quando você vai fazer o produto, A sobre 1 vezes B sobre 1, bem, até aqui mostrou que era grupo aditivo. Agora ele está fazendo o produto dos dois elementos. Isso vai dar A vezes B sobre 1. Como A vezes B é elemento de A, então A vezes B sobre 1 é elemento de L. Ok? Ele provou então que é grupo aditivo e provou que é fechado para a multiplicação. Conclusão, bem, até aqui ele provou que é subanel. Então, repito, para provar que é subanel, basta mostrar que é subgrupo aditivo e mostrar que é fechado para a multiplicação. Bem, mas a afirmação dele é que este L, subconjunto de K, ele é uma cópia isomorfa de A. Mostrar que é cópia isomorfa significa dizer que eu tenho que mostrar um isomorfismo do L no A, ou do A no L, tanto faz. Então, agora vamos provar que f de A em L, dado por f de A igual a A sobre 1, é um isomorfismo. Então, ele apresentou uma função que ele quer provar que é isomorfismo. Se ele fizer isso, então ele terá provado que A e L são isomorfos, ou seja, que L é uma cópia isomorfa de A dentro de K. Então vamos lá. De fato, se você pegar A e B pertencendo a A, então f de A mais B, né, se eu quero mostrar que é um isomorfismo, eu tenho que mostrar que é um homomorfismo e depois mostrar que é bijetor. Então f de A mais B vai ser igual ao quê? Bem, pela definição aqui, pega o elemento e bota sobre 1. Então, é A mais B sobre 1. Ora, mas dá para separar isso em duas parcelas, porque essa soma de fato dá isso. Beleza, mas aí quando você separa, você tem justamente o f de A aqui e aqui o f de B. Portanto, f de A mais B é f de A mais f de B. Valeu a primeira propriedade que define homomorfismo. Falta outra, né? F de A vezes B tem que ser f de A vezes f de B. Bem, o que faz a função? Coloca sobre 1. Ora, mas isso pode ser visto como esse produto. Portanto, de fato, é f de A vezes f de B. Então, se f de A mais B é f de A mais f de B, e f de A vezes B é f de A vezes f de B, temos que f é um homomorfismo de anéis. Mas eu quero provar que é mais que isso. Quero provar que é isomorfismo. Bem, então, continuemos. Tenho que mostrar que é bijetor. Suponho agora que f de A, que é A sobre 1, suponhamos agora f de A, que é A sobre 1, seja diferente de f de B, que é B sobre 1. Ou seja, eu estou pegando as imagens da f aplicadas em A e B e estou supondo que elas são diferentes. O que eu quero concluir? Eu quero concluir que A é diferente de B, aí eu terei provado que f é injetora. Bem, mas isso implica que, bem, se essa fração é diferente dessa, significa dizer que o produto dos meios é diferente do produto dos extremos. Portanto, você tem que A, que é igual a A vezes 1, vai ser diferente de B, que é igual a B vezes 1. Portanto, A de fato é diferente de B, logo F ela é injetora. Quanto à subjetividade, bem, essa é imediata, né? Eu não tenho como falar em A sobre 1 se eu não falo em A. Então, na hora em que eu pego A sobre 1 em L, automaticamente eu já determinei um A que está em A. Portanto, dado um elemento no contradomínio, eu tenho automaticamente um elemento do domínio que a F o associa. Associa um ao outro. Portanto, de fato, ela também é sobrejetora, ou seja, a sobrejetividade também acontece para F. Então, se ela é sobrejetora e injetora, nós concluímos que F é um homomorfismo bijetor, ou seja, um isomorfismo. Então, de fato, a proposição tem razão. L é isomorfa a A, portanto, L como subconjunto de K é uma cópia de A dentro de K. Bem, como L está contido em K e é isomorfo a L, como L está contido em K e A é isomorfo a L,
costumamos dizer que A é subanel de K. Mas veja, eu já avisei que isso é meio que absurdo. Porque para ser subanel de K, os elementos de A têm que ser iguais aos elementos de K, né? Eu tenho que ter em A elementos de K, porque ele precisa ser subconjunto. Mas lembre-se, os elementos de A não são classes de equivalência. Portanto, A nem sequer é subconjunto de K. Portanto, não pode ser dito subanel. Mas a gente diz mesmo assim. A gente costuma dizer mesmo assim. Mesmo sem ser, é apenas uma cópia de um subanel que está lá. O A não é um subanel de K. Ele é uma cópia de L. E L sim é um subanel de K. Bem, analogamente, aí talvez vocês nunca tenham visto dessa maneira, nunca tenham pensado assim, mas é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que Z não é subconjunto de Q. Z não é subconjunto de Q, porque Z não é formado por frações. Z são números inteiros, mas cada inteiro em Z, cada A em Z, pode ser associado a um A sobre 1. Ou seja, o conjunto das formas da forma A sobre 1, onde A é inteiro, esse conjunto ele é um subconjunto de Q, mas ele não é Z, tá? Porque Z não tem A sobre 1, Z tem A. O A sobre 1 é o elemento de Q, mas os A sobre 1 formam um conjunto que é isomorfo a Z. É estranho? Parece ser, né? De agora em diante você tem que admitir que Z não é subconjunto de Q, deve ser meio complicado. Eu mesmo não gostei muito da primeira vez que eu senti isso. Mas tá aí, é verdade. Tá? Z não é de fato subconjunto. Ele é isomorfo a um subconjunto de Q, que é o subconjunto formado pelos A sobre 1, onde A pertence a Z. E olhe que esse A sobre 1, se você multiplicar por inteiro em cima e embaixo, é uma classe de equivalência. Isso daqui não é um elemento só. Isso daqui é uma classe de equivalências que está dentro de Q. Então, Z é isomorfo a um conjunto de classes de equivalências, que são as frações que são equivalentes, né? As frações equivalentes, ou frações redutíveis, ou frações iguais, a maneira que você quiser dizer, dentro de Q. Dessa forma, dizemos que Z está contido em Q, mas repito, é uma forçação de barra. E que Q é o corpo de frações de Z, e que Z é um subanel unitário de Q. Agora aproveito para dizer o que significa subanel unitário. Subanel unitário é um subanel que tem a unidade. Então Z é subanel, né? forçando a expressão, Z é subanel e Z tem o elemento neutro da multiplicação de Q, que no caso é o número 1, que a gente acabou de ver que é a classe do tipo A sobre A, onde A pertence a Z e A é diferente de zero, né? É a classe do 1, ok? Então veja que de fato Z não é esse subanel, mas ele tem uma cópia dentro de Q que é isomorfa a ele. Bem, vamos falar agora de características de um anel.